Paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade aí ao livro de Daniel, na aula anterior nós estávamos avaliando esse quadro e falamos aí até Daniel na cova dos leões. Hoje vamos dar continuidade falando aí sobre a visão dos 4 grandes animais. Conforme eu disse na aula anterior, a interpretação dos 4 grandes animais é a mesma da estátua. Então, a cabeça de ouro que corresponde à Babilônia, na visão de Daniel capítulo 7, está representado por um leão, né, com asas de águia, que falam sobre as rápidas conquistas que a Babilônia teve. Braços, né, e tronco de prata, que representa a Pérsia, né, ou o Império Medo-Pérsia, está simbolizado aí em Daniel 7 pelo urso que se levantou sobre um dos lados e que tinha 3 costelas na boca. Então, esse lado que se levantou foi a Pérsia, que passou a ter ascendência sobre a Média. Então, um reino que começou com a união de Média e Pérsia, depois passou a ser Pérsia. E essas 3 costelas que estavam em sua boca falam da conquista da Babilônia, Lídia e Egito. O tronco, né? O tronco, a parte dali da cintura de bronze que representa a Grécia, lá em Daniel 7, é representado pelo um animal, um leopardo, tendo 4 asas e 4 cabeças. As 4 asas falam do avanço relâmpago da Grécia nas suas guerras, e as 4 cabeças falam da quádrupla divisão do Império Grego, depois que Alexandre o Grande morreu. O império foi dividido entre os seus 4 grandes generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. As pernas de ferro, né, representa ou é a mesma coisa do que esse grande animal, essa fera, né? Então, o 4º animal é a mesma interpretação das pernas da estátua. Então, o 4º animal tem 10 chifres, seguido de um chifre pequeno que os conquista. O reino que veio depois do grego foi o reino romano, ou o Império Romano. Mas isso tem alguma relação também com a última confederação dos 10 reis. Então, esse animal é tanto uma representação do Império Romano que existiu, que durou entre 146 a.C. até 476 depois de Cristo, mas também tem relação, por causa desse pequeno chifre que se levanta e que conquista os 10 chifres, com uma coisa que ainda vai acontecer, que é uma confederação de 10 reinos, de 10 nações, que estarão alinhadas ao Filho do Homem, ao chamado Anticristo. Então, como o pequeno chifre será aniquilado pelo Filho do Homem, que é o Messias, né? Eu falei equivocadamente ali atrás, então corrigindo, né? O pequeno chifre representa o Anticristo, e ele vai ser aniquilado pelo Filho do Homem, que é o Messias, conforme Daniel 7, versículo 11. E toda a estrutura dos reinos temporais será esmagada pela pedra, que também é uma representação do Messias, do Filho do Homem, a qual estabelecerá um reino eterno. Essa confederação de 10 reis ainda está no futuro e vai ser governada pelo pequeno chifre, que é o Anticristo. Então, antes de Cristo vir para estabelecer o seu reino eterno na terra, vai ter esse período aí chamado de grande tribulação, onde o anticristo, que é esse pequeno chifre, vai
governar essas 10 confederações de reis aí. Bom, então vamos aqui para outra visão, que é a visão de um carneiro e um bode. Daniel capítulo 8. A gente tem aqui do lado direito, esse bode, né, que ele representa o Império da Média e da Pérsia. Então esses dois chifres, né, representam a Média e a Pérsia. E um chifre mais alto do que o outro representa a Pérsia, que teve primazia sobre a Média. Então, o do lado esquerdo, né, esse animal do lado esquerdo, representa a Grécia, que batalhou contra a Pérsia e o venceu. Então, o grande chifre que caiu é Alexandre, que morre, e surgem 4 chifres, que é a divisão do Império Grego entre os 4 principais generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Um dos pequenos chifres cresceu e desafiou o príncipe. Isso é uma profecia que aponta para o Seleucida Antíoco Epifânio, que foi o grande opressor de Israel no período interbíblico, na época lá dos Macabeus. Nós vamos falar melhor sobre isso quando falarmos sobre o período interbíblico. E nós vamos falar sobre a batalha, né, ou a guerra dos Macabeus. Nós temos também a questão das 70 semanas de Daniel, ou a profecia das 70 semanas para Israel. Então, além do cronograma gentio, né, nós temos aí essa profecia onde Daniel recebeu um cronograma judaico de acontecimentos proféticos sobre Israel. Então, ali aquela estátua, aqueles animais falam sobre o domínio gentílico, né? Como que seria no futuro, lá após a época de Daniel, o domínio gentílico sobre o mundo. E aqui na profecia das 70 semanas é um programa para Israel. Portanto, essa profecia, Daniel capítulo 9, 24 a 27, ela é para Israel. Essas profecias são muito mais exatas quanto aos anos e dias e localizam os acontecimentos principais da redenção e restauração de Israel. No final, a transgressão de Jerusalém não terá fim, a iniquidade será expiada, a justiça eterna será trazida e as profecias terão seu cumprimento. O cronograma das 70 semanas apresenta 4 observações. 7 setes corresponde a 49 anos, que é a reconstrução de Jerusalém em tempos difíceis, lá na época lá de Zorobabel, na época de Neemias. 62 setes corresponde a 434 anos. Após esse tempo, o Messias é cortado, ou seja, Jesus é retirado de cena por causa de sua morte e Jerusalém destruída. 7 são 7 anos, que fala sobre o período de abominação e desolação em Jerusalém. Então, entre a letra B e a letra C, tem aí um intervalo de tempo que é a chamada Era da Igreja. Então, para a contagem de anos das 70 semanas voltar, porque por enquanto o relógio está parado, é necessário haver então o arrebatamento da igreja. Aí o trato de Deus com Israel volta. Então, entre esses 434 anos, que corresponde a 62 setes, e esse 7 aí da letra C, há esse intervalo de tempo que é a era da igreja.
Na letra D nós temos meio 7, que corresponde a 3 anos e meio, que é o primeiro período aí da grande tribulação, né? Primeiro período aí da grande tribulação. Então, essa profecia das 70 semanas, né? Shavuim, Shiveim, tem sido entendida de vários modos devido a diversos problemas de interpretação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar apenas a visão da Assembleia de Deus. Nós não temos tempo aqui para falarmos acerca das diversas interpretações, e isso também poderia até causar uma confusão. Então, a gente vai focar na interpretação da Assembleia de Deus, a interpretação clássica dos pentecostais. Então, qual o significado de semanas? Então, o termo é tradução do hebraico shavu, que significa um período de 7, sejam dias ou anos conforme o contexto. Em Daniel 9, o profeta tinha acabado de estudar a profecia de Jeremias dos 70 anos de cativeiro de Israel, castigo resultante da falha em guardar os anos sabáticos durante 490 anos. Esse período de 490 anos de provação sob o domínio dos gentios enquadra-se simetricamente com o período similar anterior. Quando começou esse período de 70 semanas, começou com o decreto para reconstruir o muro da cidade por Artaxerxes a Neemias, em 1º de Nissan de 444 a.C., 20º ano de Artaxerxes, conforme Neemias 2, 1-8. Essa data estabelece o início da contagem decrescente das 70 semanas de Daniel. Quando terminam as 69 semanas, então nós temos que fazer cálculos aqui, né? Total de dias, 69 semanas vezes 7, dá 483 anos, ou 173.880 dias. Lembrando que o ano bíblico é de 360 dias. Então, o período de tempo de 1º de Nissan de 444, né, mais 173.880 dias é igual a 30 de março de 33 depois de Cristo. Nessa data, Jesus entrou em Jerusalém e chorou sobre ela. Então, há aqui o fim, né, ou o término das 69 semanas. É a data em que Jesus inicia, né, a tal da Semana da Paixão, a data em que ele é retirado de cena, ou seja, em que ele morre. Então, quando termina a primeira até a 69ª semana, quando o Messias é retirado de cena, com a morte do Messias. Então, entre a 69ª semana e a 70ª semana, há um intervalo de tempo, porque essa profecia ela é para Israel. Como agora o trato de Deus é com relação a Israel e também aos gentios, porque agora entra a igreja em cena, entra a era da graça em cena, há um intervalo de tempo, então é como se abrisse um parêntese para contar uma história, para depois fechar esse parêntese. Então há um intervalo de tempo entre a semana 69 e a semana 70. Então Jesus mencionou que a 70ª semana está no futuro, pois o abominável da desolação, citado lá em Daniel, ocorrerá antes da sua segunda vinda. O fato de a justiça eterna e outras finalidades dessa profecia não terem obtido seu cumprimento histórico após a semana 69, torna-se claro que os acontecimentos da semana 70 ainda estão no futuro. Isso tudo forma a estrutura fundamental dos acontecimentos
de Apocalipse capítulo 4 até capítulo 19, antes da volta de Cristo. Então, nesse quadro escatológico aqui, a gente tem uma noção, né, de como que se dá a contagem das 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel, ela para a sua contagem nessa linha verde, né? Deixa eu aumentar aqui para os irmãos verem, né? Quando entra então a era da igreja, que é aqui essa barra laranja. Com o arrebatamento da igreja, essa contagem ela vai voltar. E a última semana, então, das 70 semanas de Daniel que falta se cumprir, é relacionado à grande tribulação. Então, uma semana equivale a 7 anos. Essa última semana que falta cumprir corresponde, então, à grande tribulação. Tá? Então, resumindo, as 70 semanas de Daniel começa a sua contagem com a reconstrução do muro de Jerusalém, e com a morte do ungido essa contagem ela para, porque agora o trato de Deus é com relação à era da graça, não é? Quando a igreja for arrebatada, esse relógio das 70 semanas de Daniel volta à sua contagem, e essa última semana que falta cumprir-se, ela é a grande tribulação, que é um período de 7 anos. Quando é que o relógio das 70 semanas de Daniel volta a contar? Quando a igreja for arrebatada. Ok? Então, que Deus abençoe os irmãos. Quando a gente for estudar o livro do Apocalipse, a gente